Estamos aqui para mais uma investigação. Nós já estamos na investigação número 4 e hoje a nossa investigação tem o tema Combatendo Mentiras. Nós, antes de darmos início a esse estudo de hoje, a nossa investigação de hoje, vamos então fazer a nossa oração, buscando a direção de Deus e do Espírito Santo dele? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Nós colocamos diante de Ti um coração cheio de gratidão, meu Senhor, por Teu amor, por Teu cuidado, por Tua bondade, por Tua misericórdia e pela salvação que o Senhor proporcionou em Cristo Jesus. Por isso tudo nós Te louvamos, nós Te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. A Ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nos conduz nesse estudo, Senhor, que vamos fazer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando a respeito dos anjos. Nós já aprendemos aqui que os anjos foram criados por Deus e eles obedecem a Deus. Eles são ministros de Deus, eles são servos de Deus. Então, eles foram criados pelo Senhor e eles obedecem ao Senhor. Nós aprendemos aqui também que Deus dá tarefas específicas, né? Deus dá tarefas específicas para os anjos. Nós já vimos aqui que os anjos adoram, os anjos glorificam, os anjos saem em missões para anunciar mensagens, para levar informações. E vimos também que os anjos, eles protegem, eles livram, né? Quando o Senhor dá essas ordens para eles. E vimos, né, com tudo isso, né, que Deus demonstra o seu amor quando Ele coloca anjos para nos proteger. Certo? Na nossa investigação de hoje, que eu já disse para vocês, investigação 4, combatendo mentiras. Nós vamos tratar de um tema bem interessante. A Bíblia, todo cristão faz essa declaração. Todo cristão declara, a Bíblia é a minha regra de fé e de prática. O que isso significa? Significa que todos os princípios que constam aí na Bíblia, na palavra de Deus, todos esses princípios é aquilo que nos orienta, né? É aquilo que diz como é a nossa vida, a vida de um cristão, de um crente autêntico, verdadeiro. Toda a prática, tudo que um cristão faz tem que ser então baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. O crente é um filho de Deus, é um servo de Deus e ele obedece o seu Senhor, ele obedece o seu Pai. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Porque hoje nós vamos responder essa pergunta aqui. Esse daqui é o nosso mistério de hoje, que não devemos fazer em relação aos anjos. Então, a nossa prática, a nossa conduta, a nossa maneira de nos relacionar também com os anjos, porque a Bíblia ela nos diz como nos relacionar com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, como a gente deve se relacionar com as autoridades. Então, a Bíblia ela nos orienta a respeito de tudo isso, inclusive como é que deve ser a nossa relação com os anjos. E é isso que nós vamos descobrir hoje. Então, eu já peço a você que pegue aí a sua Bíblia, né, já que ela é a tua regra de fé e prática. Então, pegue aí a sua Bíblia, porque nós vamos iniciar então a nossa investigação com a nossa primeira pista. A nossa primeira pista, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia, abra aí, na primeira epístola
Epístola, vocês lembram o que significa? É uma carta. A carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Abra aí no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a gente acabou de ler esse texto aqui, porque a gente vê algumas pessoas fazendo coisas que não são corretas de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei se você já viu aquela oraçãozinha assim que diz: anjinho da guarda, meu bom amiguinho, e blá, blá, blá. Ou aquela outra que diz assim: santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e blá, blá, blá. Eu, inclusive, já vi numa certa ocasião uma pessoa que estava dirigindo uma oração e ela dizia assim: vai anjo, cura anjo. Você acha que isso está correto de acordo com a Bíblia? Não está. A Bíblia diz que a nossa oração, ela deve ser dirigida somente, exclusivamente a Deus. E deve ser feita em nome de Jesus, porque nós acabamos de ler aqui nesse texto que só há um Deus. Então, se só há um Deus, é a esse Deus que nós vamos dirigir a nossa oração. E o texto ainda diz que só há um mediador. Esse mediador é quem? Cristo, o Senhor. Então, é por isso que o cristão, quando ora, ele dirige a oração dele a Deus e ele faz essa oração em nome de Jesus. Porque essa é a orientação da Bíblia. Não adianta orar aos anjos. Não adianta, porque eles não podem responder. Nós já aprendemos aqui que eles são ministros de quem? De Deus. Eles obedecem somente ao Senhor. Então, o único que pode dizer, vai anjo, protege anjo, faz isso anjo, faz aquilo anjo, o único que pode dar ordens aos anjos é Deus. Só Ele tem essa autoridade. Ele é o Criador dos anjos e os anjos obedecem exclusivamente a Ele. E a nossa segunda pista, então o que é que nós não podemos fazer? A primeira coisa que nós já aprendemos aqui, que nós não devemos fazer aos anjos: orar. Não devemos orar aos anjos. Eles não vão atender, eles não vão responder, eles não vão obedecer nem atender o nosso pedido, a nossa oração. Então, não devemos orar aos anjos. Primeira descoberta de hoje, ok? Vamos para a nossa segunda pista. Pista número 2, vamos para Apocalipse, lá no capítulo 19, nós vamos ler o versículo 10, que diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Veja essa circunstância, essa situação aqui. João teve uma visão e diante dele estava um anjo. O que o João resolveu fazer? Ele se prostrou e ele ia adorar o anjo. Imediatamente o anjo repreendeu. Tem uma versão que diz assim: não faças tal coisa, né? É o anjo, o próprio anjo dizendo: não faças isso. Isso não é certo, isso não é correto fazer.
Então, o próprio anjo estava dizendo ali quem ele era. Ele disse, eu sou um conservo. O que que isso significa? Significa que do mesmo jeito que eu sou serva de Deus, que vocês são servos de Deus, os anjos também são servos de Deus. E como servo, ele não recebe nenhuma adoração. Nós vemos até, me recorda, né? Você pode se recordar também, daquele texto lá de Mateus 4:10, quando Jesus estava sendo tentado, Satanás então disse assim para ele, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como foi que Jesus respondeu? Qual foi a reação de Jesus? O que Jesus fez? Vamos ver aqui no texto. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Jesus mencionando as escrituras. Jesus mencionando aqui o texto lá de Deuteronômio 6:13, que diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O próprio Senhor Jesus aqui mencionando as escrituras e nos ensinando que a nossa adoração deve ser dirigida somente, unicamente, exclusivamente ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse Deus, o único Deus, é digno de receber a nossa adoração e o nosso culto, somente a Ele. Então, o que nós acabamos de descobrir, nós já descobrimos que não devemos orar aos anjos, não adianta, não devemos adorar os anjos, porque a nossa adoração, ela deve ser dirigida unicamente a Deus. Então, não devemos orar e não devemos adorar os anjos. Agora vamos lá voltando lá em Apocalipse, a gente retorna um pouquinho e vai lá no capítulo 4, que diz, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 11, diz assim, Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então aqui, ainda na visão de João, João está lá diante do trono de Deus e ele vê coisas assim excepcionais, maravilhosas. Ele relata aqui nesse capítulo 4 como é em volta do trono, como é o trono, como é aquele que está sentado no trono, e fala daqueles seres que estão ali em volta do trono, dos 24 anciãos que estão ali em volta do trono. E o que que ele diz? Ele diz que todos eles adoram a Deus. E inclusive os seres viventes e os 24 anciãos que estão lá se prostrando diante de Deus, eles dizem isso, né? Eles proclamam isso, na verdade, que só Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Então só há um único digno de receber glória, que é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é digno de receber glória, honra e poder, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, só Ele é digno de receber tudo isso. Então, toda exaltação, todo louvor, toda a glória deve ser dirigida e dedicada unicamente, exclusivamente a Deus, porque os anjos não são deuses. Os anjos têm algum poder. Eles têm mais poder do que nós? Tem, porque eles são feitos de outra matéria, eles não são
da nossa matéria física, eles nem obedecem às leis da física, na verdade, porque eles são espírito. E eles têm poder, sim, a Bíblia relata, né, de anjo fazendo coisas assim extraordinárias, mas eles só têm o poder que Deus lhes dá. Então a nossa oração é dirigida a quem? A Deus. A nossa adoração é para quem? É para Deus. E a nossa glória somente para Deus. Anjo, não. Não devemos dar glória aos anjos. Então, nem as orações, nem as correntinhas, nem os escapulários, nem as fitinhas, nada disso tem poder nenhum. Tudo isso faz parte de uma fé supersticiosa, né? Tudo isso é superstição, é fruto da adoração, da ação. As pessoas fazem isso porque lhes falta o conhecimento da palavra de Deus. E aí elas fazem essas coisas. Mas hoje nós aprendemos isso. Embora... tia, então por que a senhora fica mostrando aí isso tudo aqui? É só para ilustrar. Eu trago aqui um desenhinho, uma figurinha, uma coisinha, é somente para ilustrar. Nós não vamos adorar essas imagenzinhas, nós não vamos prestar culto para essas imagenzinhas, nós não vamos nos prostrar diante dessas imagenzinhas, dessas figurinhas, desses retratinhos que eu coloco aqui. Não vamos fazer nada disso. Isso aqui é somente para ilustrar a nossa aula, porque hoje nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos que nós não devemos orar, nós não devemos adorar e nós não devemos dar glória aos anjos, porque eles são tão servos de Deus quanto nós. E eles mesmos não aceitam e nem recebem essa adoração. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, nós perguntamos aqui: que não devemos fazer em relação aos anjos? E essa é, então, a nossa resposta. Não devemos orar aos anjos, não devemos adorá-los, nem dar-lhes glória. Esse, então, é o nosso eureka de hoje. Anote aí na sua revistinha. Vamos orar, então, e agradecer a Deus pelo nosso estudo de hoje? Senhor, nos ajuda a conhecer a verdade a respeito das Escrituras, para que assim nós possamos fazer aquilo que está no título da nossa lição de hoje, que nós possamos combater as mentiras, Senhor. Nós aprendemos hoje que a nossa oração é dirigida somente ao Senhor, e é isso que nós estamos fazendo agora, dirigindo ao Senhor a nossa oração. Nós aprendemos, ó Deus, que somente o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa glória. E é para Ti, Senhor, que nós dedicamos tudo isso. É a Ti, Senhor, que nós exaltamos. É ao Senhor que nós bendizemos, porque o Senhor é santo, santo, santo. E nós oramos isso, tudo isso, Senhor. Nós oramos no nome daquele que é o único mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.